Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Que Deus abençoe você e toda a sua família através da programação. Estamos no ar em Recife, região metropolitana, através do canal 14 e em todo o Pernambuco pelas nossas repetidoras e para todo o Brasil e no mundo no YouTube Rede Brasil Oficial e pelo Spotify da Rede Brasil. Hoje daremos início à lição do quarto trimestre de 2024 com o tema geral As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E estudaremos a primeira lição com o título As Promessas de Deus. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Sóstenes Pereira. Pai do Senhor Ministro, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Paz do Senhor, pastor, é uma satisfação estar mais uma vez convosco aqui. Está nos dando a honra também pela primeira vez aqui o presbítero Tiago, que é vice-supervisor das EBDs ali em Goiânia, na cidade de Goiânia. Desde já queremos agradecer ao nosso pastor presidente e ao pastor Joab, o pastor da filial ali em Goiânia, por ter nos dado aí esse presente de permitir que o irmão Tiago estivesse aqui. Pai do Senhor, irmão Tiago, é um prazer tê-lo aqui conosco. Pai do Senhor, pastor Nádio Jackson, é uma alegria imensa poder estar participando deste programa tão maravilhoso. E também aqui do dia a dia, o amigo de sempre, dia a dia, professor e auxiliar, irmão Jonas Santana. Pai do Senhor, irmão Jonas. Pai do Senhor, pastor Nádio Jackson. Nesta lição veremos a definição da palavra promessa. Pontuaremos o caráter das promessas de Deus. Notaremos para quem são as promessas e quais os aspectos. E, por fim, relacionaremos a diferença entre as promessas condicionais e incondicionais. Evangelista Sóstenes, o senhor poderia ler o texto áureo desta semana, por favor? Pois bem, pastor, o texto áureo nos diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 12. Irmão Tiago, qual a verdade prática desta semana? A verdade prática nos diz o seguinte, pastor: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro, definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Segundo objetivo, apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. E terceiro e último objetivo, elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Isaías, capítulo 55, versículos 6 ao 13. Acompanhe conosco. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno,
que nunca se apagará. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade, iniciando um novo trimestre com certeza, promessa de Deus, promessas do Senhor serão relembradas, serão renovadas. Nós estaremos estudando uma lição maravilhosa que tem como tema geral as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E esta semana estamos estudando a lição de número 1, que tem como título As Promessas de Deus. Então, estamos no novo trimestre, nova lição, também no programa, com um novo layout. Nós queremos parabenizar aqui, publicamente aqui, a equipe da produção da Rede Brasil. Deus continue abençoando os irmãos que sempre têm feito o melhor, com muito carinho, amor e dedicação para atender os nossos irmãos. E início de trimestre é aquele dia em que o professor deve pegar a caderneta, fazer uma revisão, ver os alunos que estão faltando, entrar em contato com os alunos que estão faltando, fazer aquele grupo de visita, ir atrás daquele aluno, trazê-lo de volta aí à escola dominical e também estimular os alunos da sala a trazerem novos alunos, inclusive pessoas não evangélicas, alunos não evangélicos, para que eles possam aprender a palavra do Senhor. Nós temos aqui grandes exemplos em diversas escolas dominicais aqui em nosso estado de alunos não evangélicos que, mesmo não sendo evangélicos, estão na escola dominical e são alunos matriculados na escola dominical e estão todos os domingos pela manhã aprendendo a palavra do Senhor. Então, primeira lição é um momento especial, é um momento que o professor da escola deve dar uma olhada na caderneta, não tire o nome do seu aluno da caderneta sob hipótese nenhuma, sem antes ir buscá-lo ou ligar para ele, procurar saber o que foi, qual é a dificuldade, qual é o problema, o que é que ele não frequentou. Sempre esteja em contato com o seu aluno, buscando em casa, vá buscá-lo, vá fazer uma visita. Às vezes ele não foi para a escola dominical porque estava doente, porque estava trabalhando. Não desista do seu aluno. Uma das grandes missões da escola dominical é não deixar nenhum aluno para trás. Essa deve ser a missão primária de todo professor de escola dominical. E hoje, Evangelista Sóstenes, nós estamos iniciando um novo trimestre. Nós já citamos aqui sobre as promessas de Deus. Estamos terminando um ano falando sobre as promessas de Deus. E como todo início de trimestre nós fazemos aqui aquele ping-pong, Sempre falando sobre a primeira lição, segunda, o que é que nós vamos estudar ao longo do nosso trimestre. Então, esta semana nós estaremos estudando ou estudaremos, na lição de número 1, estudaremos as promessas de Deus. Na lição de número 2, teremos o título As Promessas de Deus para Israel. Na lição 3 será abordada as promessas de Deus para a igreja. Na lição 4, promessa e obediência. Já na lição 5, estudaremos a promessa de salvação. Na lição de número 6, teremos o tema A Promessa de Cura Divina. Veremos na lição 7 a promessa de um coração novo. Na lição 8, a promessa de paz. Na lição 9, promessas para pais e filhos. A lição de número 10 nos traz o título A Promessa da Proteção Divina. Na lição 11, nós estudaremos a promessa de provisão. Na lição 12, a promessa de vida abundante. E na lição 13, nós estudaremos as promessas de Deus são infalíveis. Então, queridos irmãos, este trimestre promete, e esta lição é uma lição temática, diferentemente da lição que nós estudamos no trimestre passado. Estudamos 2 livros históricos, um livro que se caracterizava por uma narrativa histórica, trabalhamos mais histórias, mais textos narrativos. Esta lição nesse trimestre é uma lição mais temática que vai trabalhar as promessas de Deus e seus diversos aspectos. Então é importante que o professor, assim como no trimestre anterior, este trimestre, se antecipe, estude a lição, se dedique, leia os textos que são sugeridos na lição, principalmente na leitura bíblica em classe,
para que você possa mais preparado poder fazer a exposição em sala de aula. Então, nós vamos, irmãos, nós vamos trabalhar uma questão mais introdutória nesse primeiro momento, né? É o primeiro trimestre, vamos trabalhar aqui alguns princípios que são importantes para que o professor esteja familiarizado para poder abordar melhor esta lição durante o trimestre. Vamos chamar a primeira tela. A primeira tela nós temos aqui o mapa mental, né, que é a síntese dos tópicos de nossa lição, considerando os verbos que estão aí definindo cada objetivo da lição. Nós temos aí o verbo definir, o verbo apresentar e o verbo elencar. Definir, primeiro tópico aí, um convite de Deus, um convite, subtópico, um convite, uma promessa, é preciso buscar o Senhor, é preciso se arrepender. Apresentar as promessas e seus fundamentos, a promessa na Bíblia, Deus é infalível, Deus zela por sua palavra. E o terceiro tópico e objetivo da lição é elencar. Elencar o quê? Tipos e propósito das promessas de Deus. Promessas incondicionais, promessas condicionais e o propósito das promessas de Deus. Próxima tela, por favor. Nós temos aí, ministro Sóstenes, a definição da palavra promessa, né? Já que estamos falando sobre as promessas de Deus, e a palavra promessa é uma palavra-chave não só desta lição, mas de todo o trimestre, então é importante definir a palavra para que o aluno esteja familiarizado com o assunto. Sim, senhor pastor. O dicionário Roais define promessas como ato ou efeito de prometer, compromisso que alguém assume de fazer, dar ou dizer alguma coisa, ação ou efeito de prometer, de afirmar verbalmente ou por escrito que irá fazer ou dizer alguma coisa. As promessas de Deus, registradas nas Escrituras, funcionam em qualquer situação particular ou geral. Então nós temos aí a definição do dicionário da língua portuguesa, embora tenhamos diversos termos aí, tanto no hebraico quanto no grego, da palavra promessa, não é isso? É exatamente, pastor. No Antigo Testamento, o termo promessa, ele está correlato com certas equivalências da terminologia no hebraico. Já no grego, esta palavra também, ela vai se utilizar desta mesma relação com alguns termos como declaração, dizer, falar, prometer, pronunciar. E estes termos, tanto no grego como no hebraico, são presentes nas Escrituras, mostrando que aquilo que Deus declarou, aquilo que Ele pronunciou, Ele cumpre. Aquilo que Ele disse, Ele vai fazer cabalmente, porque Ele é fiel com a sua palavra. Então é importante que sempre relacionemos a palavra promessa ao entendimento bíblico, porque a promessa aqui são promessas de Deus, está diretamente relacionada ao caráter, estão relacionadas ao caráter de Deus, porque a palavra promessa, no contexto secular, ela está bastante vulgarizada, né? Hoje, principalmente hoje no cenário mundial, hoje, para fazer promessa parece que é o mesmo que dizer que não vai fazer. Exatamente, pastor. Há um texto na palavra de Deus, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que ele diz que Deus é fiel. E ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Então a palavra promessa relacionada a Deus está relacionada justamente com o seu caráter, porque aquilo que Ele diz, Ele cumpre literalmente. Então, quando Deus se pronuncia para o seu povo, ou pronuncia os seus planos, os seus desígnios, Ele sempre assevera que Ele estará responsável para cumprir. Tanto é que um dos textos que está na meditação para a lição desta semana é justamente este, que em Jeremias, capítulo 1, ele diz que aquilo que ele prometeu, ele vela pela sua palavra para cumprir, ou seja, ele estará cuidando, ele estará trabalhando para que aquilo que ele falou não venha se perder no tempo e no espaço, mas venha ao total cumprimento. Os homens prometem e não fazem, mas Deus, quando promete, Deus cumpre com a sua palavra. Vamos para a próxima tela? Próxima tela, nós temos aí, irmão Tiago, nós temos os objetivos da lição, né? Que é aquilo que o professor tem que atentar para não fugir desta proposta que é colocada em cada lição. Então, temos aí a palavra-chave promessas, que já foi definida na tela anterior. E quais os objetivos? Pois bem, pastor. Temos como objetivos específicos da nossa lição, em primeiro lugar, definir a promessa divina como um convite
especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Em segundo lugar, temos como objetivo apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. E em terceiro, temos que elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Então a gente pode ver pelos próprios objetivos que estão sendo elencados nessa primeira lição, que é importante que o professor compreenda esse cerne aqui, para que possa entender as demais lições do trimestre. Perfeitamente, pastor. Os objetivos específicos, eles são um excelente ponto de partida para o professor iniciar a sua aula, até porque ele vai delimitar toda a extensão do tema a ser abordado em classe, e é importante que o professor possa estar transmitindo isso de forma muito prática, né, objetiva, e afixar também na mentalidade dos alunos, não é, ao que se propõe a lição. E como parte integrante também do planejamento do professor, isso vai integrar a sua aula e vai demonstrar, não é, que ele foi organizado, que ele vai estabelecer também uma gestão do seu tempo e, consequentemente, vai trazer uma adaptação à realidade da sua classe, dos seus alunos, e a lição com certeza vai ser muito proveitosa para quem está participando da classe. E o senhor falou de realidade da classe, isso é muito importante que o professor tenha essa sensibilidade, porque a forma como eu ensino para idosos não é a forma como eu ensino para jovens. Perfeito. Que não é a forma que eu ensino para pessoas da meia idade. Então, o professor precisa ter essa sensibilidade para entender como é que o seu aluno aprende, né, irmão Jonas? Perfeito. Como é que ele aprende para que ele possa moldar a sua aula a partir da necessidade, do contexto da própria sala. Porque, de repente, vamos supor que ele foi aluno de jovens, aí ele quer a mesma dinâmica de jovens aplicar na sala de idosos e aí o ritmo é diferente. Não, o ritmo é totalmente diferente porque a gente está trabalhando com faixas etárias diferentes. E o professor, para ele entender bem essa questão dos objetivos da lição, de por que está aí e entender a função dele, o melhor professor, o bom professor, não é aquele que fala difícil, não é aquele que tem um conhecimento enciclopédico muito grande, mas é aquele que se faz entendido para os seus alunos, independente aí da faixa etária. Se o professor ele tiver isso em mente, a primeira coisa que ele deve fazer é olhar para o público dele e dizer quem é meu público. Quer dizer, eu olho não somente a idade. Por quê? Porque a escola dominical tem uma característica que é impressionante. O senhor, a gente que lida com sala de aula por aí afora, sabe muito bem da seguinte realidade. A gente chega no ensino médio, tem um padrão de idade. A gente chega na faculdade, tem um padrão de idade. Eu chego na escola bíblica dominical, o padrão de idade diminui, ou o padrão de idade aumenta, ou o padrão de idade está todo misturado na mesma sala, e o padrão também de níveis de conhecimento. A gente tem um doutor, muitas vezes, na sala, mas tem uma pessoa que aprendeu a ler já na terceira idade. Então, cabe ao professor essa sensibilidade, entender quem é que ele está ensinando, para ele se fazer entendido. Se ele conseguir isso, a função do magistério cristão está bem executada, porque o aluno vai entender o que é que ele quis dizer através justamente da lição. Nos objetivos, pastor, o senhor me permite rapidinho, que já foram apresentados aqui, porque geralmente se frisa os objetivos, porque é um elemento norteador. E além disso, a lição está fechadinha, somente pelos objetivos. Definir, o que é que a gente faz? A gente define. Depois a gente apresenta. E depois que a gente apresentou, observe que essa parte aqui é disposição. E a terceira parte, elencar, ou melhor, trazer para cima. O que é esse elencar, trazer para cima? É justamente fazer a aplicação daquilo que a gente definiu, daquilo que a gente apresentou. Aí faz sentido para a sala de aula. Aí, é claro, como acontece nos nossos cultos, Jesus sempre se manifesta e a gente sai todo mundo feliz. Amém. Vamos para a próxima tela. Próxima tela, nós temos a verdade prática e evangelista Sóstenes, nesse novo formato, nesse novo layout, né, nós vamos também destacar aqui, porque geralmente tem lá a verdade prática e tem professor que a verdade prática é essa, e não faz comentário, nem aplica, nem tira, nem extrai de fato a verdade prática da lição.
E aqui nós temos a verdade prática, Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. E dessa verdade prática nós temos aí duas verdades. Quais são essas verdades? Deus, o autor das promessas, e finalidade, manter um relacionamento mais próximo com Deus. Então, esta verdade prática nos leva ao entendimento de que a fonte originária é Deus, das promessas que se tornam infalíveis, as promessas de Deus não falham, e daí essa revelação divina vai nos dar a oportunidade também de se relacionar com Deus, porque é um dos propósitos que nós iremos estudar na lição, e aí vemos essa finalidade, não é? Que é manter um relacionamento mais próximo com Deus. A partir desta revelação de Deus, vamos conhecer a sua fidelidade, vamos conhecer também o seu poder, capaz de fazer convergir todas as coisas nele, e assim nós iremos nos aproximar dele, adorando, confiando e estabelecendo um ponto de contato pela fé com esse Deus Todo-Poderoso. Vamos para a próxima tela? Aí a próxima tela aí nós temos princípios para interpretar as promessas bíblicas. Nós estamos trazendo aqui, professor, esses princípios, são princípios norteadores, o próprio termo, né, fala de princípios, que ajudarão a você a identificar as promessas, como aplicá-las. É claro que para a proposta deste programa, nós estamos trazendo aí uma síntese mesmo, vamos dizer assim, uma aula de hermenêutica básica para compreender, porque esse tema promessas, às vezes, acabam aflorando aí doutrinas como a teologia da prosperidade, confissão positiva, que deslocam o texto a seu bel prazer. Então, esses princípios vão permitir que o professor, ele de maneira sóbria, de maneira tranquila e equilibrada, possa fazer a interpretação correta. Então, nós temos aí, o primeiro princípio procure distinguir as promessas feitas a Israel daquelas feitas à igreja. Nós teremos duas lições que estarão trabalhando isso, a lição de número 2, promessas de Deus para Israel, e 3, as promessas de Deus para a igreja. Mas queremos dar dois exemplos rapidinho aqui. Por exemplo, promessas de Deus para Israel. Nós temos o livro de Daniel, Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, que fala sobre as 70 semanas de Daniel. E versículo 24, veja o que o versículo 24 nos diz. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Isso aqui é o início. Então, observe o que o texto diz. O que é que o texto diz? Estão determinadas sobre o seu povo. Então, é uma profecia específica para a nação de Israel. Nós não vamos discutir aqui, porque isso é uma questão escatológica, vai falar sobre as 70 semanas. Ao longo desse trimestre, eu acredito que nós estaremos entrando de uma forma ou de outra nesse pormenor. Então, essa promessa aqui não é para a igreja não vai em nenhum momento passar pela grande tribulação, porque aqui tem implícito a ideia da grande tribulação. Então, qual é a promessa para a igreja? Por exemplo, por que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Nós temos aí 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Veja o que Paulo nos diz em Tessalonicenses 1 e 10. Ele diz o seguinte: e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ou seja, as 70 semanas de Daniel mostram o derramamento da ira de Deus na grande tribulação, e Paulo diz aqui que a igreja não vai passar pela grande tribulação porque Jesus nos livra da ira vindoura. Nós temos também outro texto, Apocalipse 3 e 10, e depois você pode conferir em casa. Então, segundo princípio, respeite o princípio de que algumas promessas estão condicionadas à obediência. E aqui nós poderíamos citar pelo menos 7 promessas, livro do Apocalipse, só vou citar uma porque as outras elas estão dentro da mesma linha. Por exemplo, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor
darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E aí nós temos o versículo 11, quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então são promessas condicionadas à obediência. Mas há um outro texto aqui que eu acho relevante citar para os irmãos, Hebreus capítulo 2, versículo 14, Hebreus 2, 12 a 14, que diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardarmos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, são promessas ligadas à obediência. Terceiro subtópico ali, primeiro tópico, terceiro princípio, não aplique para os dias de hoje promessas escatológicas. Por exemplo, para esse tópico nós temos 1 João capítulo 2, versículo 18. Veja o que João nos diz. Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Então, ou seja, a Bíblia está falando do anticristo que vai se manifestar. João disse que na sua época muitos anticristos, ou seja, figuras do anticristo, tinham se levantado naquela época, mas ele disse, olha, o anticristo ainda não veio. E a partir do texto da profecia lá de Daniel, capítulo 9, nós vemos que o anticristo vai se manifestar assim quando a igreja já tiver sido arrebatada. E um outro princípio, em outra interpretação escatológica que algumas pessoas têm colocado para os nossos dias, é do milênio, né? E aí nós temos a doutrina amilenista, que diz que o milênio já começou, começou no coração de cada crente. Então, é algo que está desconexo com a realidade bíblica, que mostra que é um momento ainda que haverá de se manifestar lá na frente. E nós temos aí o quarto tópico. Observe o contexto histórico, cultural e gramatical das promessas. Para esse princípio aí, nós temos Ezequiel capítulo 37. Veja que coisa interessante. Ezequiel capítulo 37, nós estudamos o livro de Ezequiel, que é o Vale dos Ossos Secos. Vale dos Ossos Secos. E aí, queridos, veja aí os versículos 16 e 17. Nos diz o seguinte: Filho do homem, pegue um pedaço de madeira e escreva nele o seguinte: de Judá e dos filhos de Israel, seus companheiros. Depois pegue outro pedaço de madeira e escreva nele: de José, pedaço de madeira de Efraim e de toda a casa dos seus companheiros. Junte os pedaços de madeira um ao outro, faça deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na sua mão. Então, observe, aí um certo grupo que pensa diferente do que nós acreditamos, diz que interpreta esse texto como, por exemplo, como a vara de Judá como sendo a Bíblia e a vara de José aqui descrito como sendo o livro da revelação que eles têm. Então, quando diz que os dois se tornam um, esse grupo que pensa diferente de nós, diz o seguinte: isso está mostrando que é a Bíblia mais o livro de revelação deles que se tornam um com a mesma autoridade. Só que o texto, e aí seguindo o princípio lá de que observe o contexto cultural, histórico, gramatical das promessas, o próprio texto responde a essa afirmação. Veja a pergunta que se faz no versículo 18. Quando os filhos do seu povo perguntarem, você não vai nos explicar o que significa isso? E responda, assim diz o Senhor Deus,
eis que eu pegarei o pedaço de madeira de José, que está na mão de Efraim, das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. E o que é que isso de fato significa? Veja o versículo de número 20. Os pedaços de madeira em que você escreveu devem ficar na sua mão, para que o povo os veja. Então diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu tirarei dos filhos de Israel do meio das nações para onde eles foram, e os congregarei todos os lugares ao redor, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então, no contexto aqui, o profeta Ezequiel está profetizando o cativeiro babilônico. O povo estava no cativeiro babilônico. Eram, de fato, dois reinos, reino do norte e reino do sul. Que Deus estava dizendo é que ia reunificar a nação. E a nação nunca mais se dobraria diante de nenhum outro Deus a não ser o Senhor. Então aqui é uma promessa mais de reunificação, promessa de Israel, do que propriamente está falando de um livro especial ou de um livro de uma nova revelação. No próximo bloco nós estaremos ainda comentando outros princípios, mas não saia daí, nós retornaremos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a primeira lição que tem como título As Promessas de Deus. No bloco anterior nós fizemos aqui uma abordagem introdutória à lição e vamos ainda falar sobre 3 princípios que eu acho importante, porque são princípios norteadores para que o professor possa considerar sempre quando estiver abordando a lição durante esse trimestre ou interpretando o texto de um modo geral, não só para esta lição, mas também para toda a sua vida cristã. Nós temos aí um outro princípio que é em base às promessas em mais de duas referências. Aqui nós poderíamos citar, por exemplo, a vinda de Cristo. Quais são as referências da vinda de Cristo? Poderíamos citar aqui João capítulo 14, versículos de 1 ao 3, e poderíamos citar também 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 17. São 2, pelo menos temos aí uma infinidade, mas pelo menos 2 é importante. O 6º princípio é busque exemplos bíblicos que confirmem as promessas gerais. Nós temos o texto base da nossa lição hoje, que é o texto de Isaías 55, é um texto que as pessoas, não só Israel, são conclamados a buscar o Senhor, buscar a salvação do Senhor. É claro que o texto está falando de uma salvação também no sentido específico de Israel, mas o texto deixa claro de que o discurso não é apenas para Israel, é um discurso conclamando a todos a salvação. Então, o texto de hoje é um grande exemplo do texto bíblico que confirma as promessas gerais, a salvação. O Novo Testamento está cheio de promessas, nós não vamos comentar aqui por conta do tempo, mas o texto da lição de hoje é um grande exemplo. E terceiro e sétimo princípio, não atribua a si promessas específicas. E aqui, queridos irmãos, algumas pessoas, às vezes por conta da teologia da prosperidade, teologia da confissão positiva, como eu já informei, saem distorcendo os diversos textos. Eu queria citar aqui um texto de Deuteronômio, capítulo 11. Esse é um dos textos mais deturpados. Capítulo 11 de Deuteronômio, versículo 24. Veja o que o texto diz. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será
de vocês. Então, observe, esse texto aqui foi um dos textos mais deturpados ao longo da história, principalmente a teologia da prosperidade, a teologia da confissão positiva. Vinha pessoas saindo, andando pela rua, botando os pés em cima de carro importado, em cima de mansões, dizendo, essa mansão será minha, eu decreto agora. A Bíblia diz, onde colocar a planta dos teus pés, a terra será tua. Só que o texto aqui, ministro, fala justamente da promessa de Deus para Israel no que diz respeito à terra prometida, tanto que os limites geográficos estão bem delimitados no texto, que fala desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será de vocês. Então não tem como dizer assim que essa promessa aqui é para todo crente, indiscriminadamente, e que ele pode, onde botar a planta do pé, será a terra dele. É verdade, pastor. Eu acredito que essa colocação que o senhor apresentou, através desse ponto, princípios para interpretar as promessas bíblicas, esses 7 princípios apresentados são de fundamental importância para a compreensão de todo esse trimestre. Eu gostaria de me dirigir aos amados irmãos que estão nos acompanhando neste momento, para dizer aos professores, se for possível, faça o recorte desses 7 princípios, leve para a sala de aula e toda semana visite este conteúdo, porque eu acredito que será de suma importância, justamente porque algumas pessoas, por uma dificuldade de interpretação das Escrituras, começam a deturpar e gera até uma situação, pastor, de crise existencial para alguns crentes. Porque alguns dizem assim, o pregador lá disse, o professor lá disse que onde eu colocasse o pé eu conquistaria. E eu já estou passando esse tempo todo e não conquistei nada, sendo que tem uma promessa específica. Tem promessas que são para um povo específico, para uma realidade temporal, para uma realidade física, cultural. E precisamos saber respeitar tudo isso para que assim possamos entender o que Deus quer e da forma que Ele promete, nós iremos ver o cumprimento das promessas. E sempre ter a preocupação de interpretar o texto corretamente, porque promessa todo mundo quer, né? Promessa boa, né? Exatamente. Promessa boa. Ninguém quer promessa que está aí lá em Deuteronômio, aquela parte de Deuteronômio 28, que diz respeito às maldições. Ninguém quer. Só quer a primeira partezinha de Deuteronômio 28, né, irmão Tiago? Com certeza, pastor Nath Jackson. Nós não devemos interpretar as promessas bíblicas à luz da nossa conveniência. Até porque a palavra de Deus ela deve ser crida de forma completa. É importante trazer também, não é, que se a origem das promessas é em Deus, elas começam em Deus, a Bíblia Sagrada é o registro dessas promessas, então a lente pela qual nós iremos interpretar as promessas é o seu contexto, não é? E por que também não dizer os princípios bíblicos que norteiam toda a sistemática da interpretação, da leitura do texto, não é? o seu contexto histórico, cultural, as referências relacionadas a ela. Então, todos esses elementos são indispensáveis para que haja uma compreensão mais profunda e precisa no que diz respeito à transmissão do conteúdo e também da aplicação prática dele na classe. Vamos para a próxima tela. A próxima tela, irmão Jonas, nós temos aí o caráter das promessas de Deus. Nós temos as promessas de Deus, são um ato da sua soberania. Nós temos aí as promessas condicionais e incondicionais que nós vamos estudar agora no terceiro tópico da lição. E as promessas de Deus independem das circunstâncias. Esse primeiro tópico o caráter das promessas de Deus, já que a gente já definiu o que é promessa, tanto do ponto de vista pela língua portuguesa, como já foi mencionado também a questão da língua grega e da língua hebraica, no texto bíblico nós encontramos aproximadamente 612 ou um pouco mais, mas a palavra promessa, literalmente promessa, está lá, Antigo e Novo Testamento. Agora, qual é o caráter, né? Qual é a essência realmente dessas promessas? Aí podemos elencar 3. Primeiro, as promessas de Deus são um ato da sua soberania. Veja que quem está fazendo essas promessas é o próprio Deus. Se nós cremos num Deus santo, a Bíblia mostra um Deus santo, um Deus fiel, então aquilo que Ele promete, Ele cumpre.
Claro que no caráter dessas promessas de Deus, nós podemos fazer uma distinção, que por sinal isso vai ser trabalhado no tópico 3 da lição. Como são essas promessas? Elas se apresentam de maneira incondicionais, ou melhor, vai acontecer porque Deus determinou que acontecesse, independente da vontade humana. Geralmente essas promessas destinadas a Israel, destinadas à igreja, como o senhor trouxe um exemplo prático aí, caso da igreja. A igreja vai para o céu, se alguém está dentro dela e não quer ir, é uma coisa, mas a promessa foi feita justamente à igreja. Outra, a questão das promessas condicionais. Existe uma palavrinha que é muito comum, até para o professor da escola dominical se situar, a palavra se. Quer dizer, o se, existe um se entre eu e Deus naquilo que concerne as promessas condicionais. Se eu fizer. Porque o que é que acontece muito? Se isso não for bem explicado em sala de aula, a gente tem pessoas que acham, não, Deus me prometeu, é como se Deus tivesse a obrigação de me dar. Não, existem coisas que são condicionais, só faz se você realmente fizer do outro lado. E por último, as promessas de Deus, é claro, as incondicionais independem, na verdade, das circunstâncias internas. Então, das circunstâncias, seja internas e seja externas, pastor. Então, o caráter das promessas, a natureza da promessa, a essência das promessas de Deus, da fonte do próprio Deus, é justamente essa. A gente reforça, concluo a minha fala, reforçando da seguinte maneira. Primeiro, um ato soberano, pode ser incondicional ou pode ser condicional e também independe das circunstâncias. Aí está a essência. O Deus que promete é o Deus que cumpre, pastor. E lembrando que toda promessa, seja condicional ou incondicional, é um ato de graça de Deus. Verdade. Nós não merecemos nada, né? Porque tem pessoas, não, Deus é escravo da sua palavra, Deus que não. Acaba com essa história. É sempre um ato de graça, até a promessa de Deus que foi enviar o seu Filho ao mundo, que ele cumpriu, a promessa de Deus que em Cristo a igreja havia sido já projetada por Deus na eternidade, tudo isso é um ato de graça de Deus. Ninguém recebe promessa de Deus porque é melhor que fulano, é melhor que Beltrano, fulano é mais bonitinho, fulano é mais bonitinho que o outro, não. Tudo é um ato de graça de Deus e é um ato da sua soberania. E tem o auxílio teológico presente na lição, pastor, na página, eu estou usando o modelo Magazine, que é aquele modelo maior, está na página número 6, acredito que corresponde ao menor, aquele modelo menor de revista. Na página número 6, o auxílio teológico voltado para o professor, e esse auxílio teológico é justamente do comentário devocional da Bíblia, que foi editado pela CPAD, tem um trecho grande, mas tem uma parte ali que é bom frisar. Vale muito a pena, que corresponde justamente isso que o senhor está dizendo, pastor. As promessas de Deus não se ativam pela nossa obediência. Ou seja, a gente não está recebendo a promessa como se fosse um mérito nosso. É um ato de graça da parte de Deus. E mais adiante, pelo contrário, é a nossa obediência que se ativa. É a nossa obediência que se ativa pelas promessas de Deus. O que acontece é que a fé estabelece um relacionamento com Deus, a fonte suprema de energia, ou seja, do poder de Deus. Vamos para a próxima tela? Próxima tela, e aí, irmão Tiago, para quem são as promessas? E aí nós temos vamos dizer assim, esse esquema aí, nós temos as promessas gerais, no sentido horário aí, né? Promessas gerais, promessas para a igreja, promessas para Israel e promessas individuais. E o núcleo aí nós temos as promessas de Deus. Então nós temos promessas gerais, promessas para a igreja, promessas para Israel e promessas individuais. Perfeito, pastor. Didaticamente falando, não é? Aqui nós encontramos um vislumbre de como as lições estão organizadas e em termos assim didáticos, né, práticos, as promessas gerais, promessas individuais e promessas para a igreja e também a compreensão sobre as promessas para Israel fazem parte dessa leitura, né, que o professor precisa fazer, não somente o professor, mas o aluno, né, que vai estar aprendendo a lição, até porque a depender do direcionamento dessas promessas, há uma aplicação prática para cada um desses destinatários. Então, Deus como sendo a fonte, já o professor Jonas trouxe muito bem que a origem das promessas está em Deus, o homem não se torna meritório,
daquilo que Deus o prometeu, e eu achei interessante a fala do professor, e gostaria de ler o versículo em Romanos, capítulo 4, versículos de número 1 e 2, para corroborar com esse pensamento. Diz mais ou menos o seguinte: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, aponta para que o início, né, a origem das promessas surge em Deus, e a partir de então, a fé que vai sendo desenvolvida a partir do que Deus prometeu ao homem, ela vai gerar nele o caráter de forma que ele possa alcançar. Então, de forma sucinta, aí, concluindo aqui já o nosso pensamento, cada promessa como essa, e aqui no caso aplicamos a promessa no sentido estrito a Abraão, mas a compreensão de cada promessa vai determinar também a nossa leitura que fazemos a partir do que Deus deseja a título de finalidade, de propósito para cada um dos seus destinatários. Vamos para o primeiro tópico de nossa lição. Primeiro tópico, nós temos aí um convite, uma promessa. É preciso buscar ao Senhor, é preciso se arrepender. Então, evangelista Sóstenes, esse primeiro tópico de nossa lição está estritamente baseado em Isaías 55, esse texto maravilhoso, que é um convite à salvação. E aqui já pelo subtópico a gente já percebe aqui, pode até fazer uma síntese, nós temos aqui um convite, nós temos o verbo buscar e nós temos o verbo arrepender. Então Deus está convidando que o busquemos, mas que também nos arrependamos. Sim, senhor pastor. Muito embora o texto áureo da nossa lição, aliás, o texto de leitura bíblica em classe, inicie no versículo 6 do capítulo 55, eu entendo que seria interessante o professor, neste primeiro tópico, iniciar lendo do verso de número 1, que diz assim, Isaías capítulo 55 e o verso de número 1. Ó, vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Veja que a convocação, ela está sendo feita de forma universal, de forma genérica. O texto aqui, ele não se limita somente ao povo de Israel. O texto bíblico, porque se nós observarmos a sequência do texto, nós iremos ver que o capítulo 53, capítulo 54, ele tem todo um enredo relacionado à manifestação messiânica do nosso Salvador, a salvação para a humanidade. E aí nós observamos que o convite ele é universal, ou seja, ele tem abrangência nos aspectos sociais, étnicos, econômicos, acadêmicos. Ele está chamando, o texto está nos chamando a toda a humanidade. E mostra aqui nesse texto a acessibilidade. O convite, ele revela, em primeiro lugar, uma expansão para toda a humanidade. O texto nos revela a proposta de acessibilidade a todas as pessoas, sem discriminação, vinde todos. E aí nós observamos que este convite, ele vai manifestar também, em terceiro lugar, uma revelação, a revelação do próprio Deus. Porque na continuação do texto nós iremos ver Deus provendo, Deus protegendo, Deus guiando, e é aí que vai surgir diversas promessas de Deus para o seu povo. Então, o comentarista, ele apresenta este convite da parte de Deus, e este convite aponta para uma promessa da parte de Deus. Mas é interessante que, em segundo lugar, ele diz que é preciso buscar a Deus. Esse buscar a Deus está no verso de número 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O termo buscar do hebraico, ele se refere a indagar, a recorrer, a consultar, a investigar. Sendo que o buscar aqui é um pouco diferente da nossa língua portuguesa. No português, nós pensamos em buscar somente por buscar, mas no entendimento hebraico, este termo se refere a uma diligência, a uma busca minuciosa, com cuidado, com a intenção
de fato encontrar o que está sendo buscado. Há pessoas que às vezes vão procurar coisas e não encontram, mas o termo ele vem falar desta busca intencional com o objetivo de fato de encontrar o que está se buscando. Então Deus está dizendo, eu serei achado. Ele está dizendo que será encontrado aquele que de fato busca. E nesta busca nós encontramos aí a proposta de um arrependimento. O arrependimento se inicia no verso de número 7, dizendo o seguinte: deixai o ímpio o seu caminho, ou seja, abandone, desapegue do seu próprio caminho, ou seja, daquela sua escolha, da sua direção, da sua decisão. E diz assim, e o homem maligno, os seus pensamentos, ou seja, deixar no sentido de abandonar, de se arrepender, não é? Nesse caso, dos seus pensamentos, ou seja, dos seus projetos, dos seus desígnios, dos seus planos, e converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então nós vemos que a proposta aqui será de um abandono daquele caminho, de literalmente se desapegar daquele caminho e agora voltar o seu caminho para Deus, deixar aqueles planos, aqueles projetos e agora se direcionar totalmente a Deus. Então, concluo a minha fala, pastor, dizendo que esta é a proposta do convite apresentado pelo comentarista. Esse texto de Isaías 55, irmão Tiago, me lembrou muito o convite de Jesus em Mateus 11. Quando ele diz, venham a mim, Mateus 11, 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós temos a verdade revelada em Cristo Jesus, no convite de Jesus, que na verdade aqui no texto de Isaías 55 é uma demonstração clara desse convite de Deus a todos. Perfeito, pastor. Na verdade, esse convite de Deus é cercado de uma promessa de restauração, como já foi bem explanado aqui pelo ministro evangelista Sóstenes. Desde o capítulo 40, não é, a voz profética no livro de Isaías, ela ecoa no sentido de uma restauração geral para toda a humanidade. E este mesmo princípio ele é aplicado também no ministério de Jesus, quando ele se permite ser buscado, apresentando-se como o Messias, como o escolhido de Deus, que pode restaurar, que pode transformar a vida das pessoas. Ainda em Mateus capítulo 7, versículo de número 7, a Bíblia nos diz que o Senhor afirmou, dizendo na sua palavra, que aquele que pede, ele recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que abre, a porta se abrirá. Então, neste sentido, nós encontramos pelo menos aqui duas lições práticas. A primeira é que essa busca ao Senhor, ela tem um propósito definido. Quem busca a Deus deve buscá-lo com propósito. E, em segundo lugar, é que a partir deste propósito, o relacionamento entre o homem e Deus ele vai sendo aprofundado. É como está escrito na carta de Tiago, né? O apóstolo vai dizer que aqueles que buscai ao Senhor, né? Chegai-vos a Deus. Obrigado, pastor. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, à medida que o homem se aproxima do seu relacionamento com Deus, ele firma esse relacionamento e descobre ainda mais de Deus e progride espiritualmente. Vamos para o segundo tópico de nossa lição. Nós temos aí as promessas e seus fundamentos. A promessa na Bíblia, Deus é infalível e Deus zela por sua palavra. Irmão Jonas, primeiro tópico, subtópico ali, a promessa na Bíblia. Nós já, introdutoriamente, já comentamos aqui, né? Inclusive o senhor citou mais de 600 referências na Bíblia sobre as promessas, né? Então, esse tópico aí mostra que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós temos aí uma fartura aí de textos que falam de promessas, e aí levando em consideração promessas individuais, promessas para Israel, promessas para a igreja e promessas gerais.
O professor deve atentar, pastor, porque o segundo tópico está lá, as promessas e seus fundamentos. Já falamos sobre as promessas de Deus. São aproximadamente mais de 600 versículos, Antigo e Novo Testamento, que aparece literalmente a palavra promessa. O que vai determinar é o contexto. É uma promessa incondicional? É uma promessa condicional? Então a gente já viu isso no primeiro bloco. Agora, qual é a base? Ou seja, qual é o fundamento? Onde é que se assenta, na verdade, essas promessas? Vai se assentar em 2 atributos, apresentado, é claro, aqui na lição. Quais são os atributos? No tópico 2 e o item 2 está lá. Deus é infalível. Existe um atributo em Deus que Deus não pode falhar de jeito nenhum. Então, primeiro fundamento. Qual o segundo fundamento que o professor deve deixar bem claro na sala de aula? A fidelidade de Deus. Aparece tópico 2 e item 3 com o título Deus zela por sua palavra. Em outras palavras, Deus é infalível na hora de cumprir e Deus também ele é fiel na hora de fazer. Então aí está a base bíblica onde está fundamentada todas as promessas, seja condicionais ou seja incondicional nas Escrituras Sagradas. Há uma informação que o autor traz aqui no segundo subtópico, no subtópico 2, do tópico 2, que é Deus é infalível, né, que o senhor falou. Ele diz o seguinte: como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis, isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Com atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que ser humano algum pode ter, somente Deus. Então, é interessante que o pastor ele traz aqui esse esclarecimento, né? Porque nós falamos, quando falamos em teologia, na teontologia, né, ou doutrina de Deus, nós tratamos sobre atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Atributos comunicáveis são aqueles atributos que são partilhados por Deus e pelo ser humano, por exemplo, amor, bondade, verdade, etc. Santidade. Incomunicáveis são atributos que pertencem ao próprio Deus, por exemplo, onisciência, onipresença, onipotência. Então, nenhum ser humano é onisciente, não só o ser humano, né, mas toda a criação. Nenhum ser criado é onipotente, onisciente e onipresente. Isso é um atributo exclusivamente divino, né, irmão Sóstenes? É sim, pastor. E quando nós refletimos nesta verdade, nós podemos entender esta essência que está em Deus na sua infalibilidade, que ele não falha. A Bíblia diz em Josué, capítulo de número 21 e o verso de número 45, há um texto maravilhoso. Nas Escrituras, vamos aqui abrir a palavra de Deus, Josué 21 e o verso de número 45, que diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então aqui nós vemos, se nós fizermos aqui uma análise, no capítulo 1, Deus promete estar com ele, Deus promete que daria vitórias a Josué, que ele conquistaria. E quando chega no capítulo 21, ele reúne todo Israel e diz: Deus não falhou. Na sua versão tem nenhuma? Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Aqui na NA diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então, os dois fundamentos: Deus é infalível e ele é fiel porque cumpre com a sua promessa. Quais os tipos e propósitos das promessas de Deus? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a primeira lição do novo trimestre, que tem como título As Promessas de Deus. No bloco anterior, nós comentamos aqui o segundo tópico de nossa lição e vamos agora para o terceiro tópico da lição,
Agora nós vamos tipos e propósito das promessas de Deus. E aí nós temos como tipos, dois tipos de promessa, que são as promessas. Primeiro, subtópico 1, promessas incondicionais. Segundo, subtópico, promessas condicionais. E quanto ao propósito das promessas de Deus, nós temos aí o terceiro subtópico, o propósito das promessas de Deus. Então, evangelista Sóstenes, eu queria chamar a próxima tela, por favor, já que estamos falando de promessas incondicionais e promessas condicionais. Isso. Nós temos aí a diferença entre as promessas condicionais e incondicionais. Isso é uma condição, vamos assim dizer, sine qua non, de grande relevância, que o professor precisa fazer esse discernimento para não entender que promessas condicionais são incondicionais, porque eu já vi, é muito comum alguém dizer assim, rapaz, Deus prometeu aí, a terra treme, chove canivete, mas Deus cumpre com a sua palavra. E a outra questão é que você não morre enquanto a promessa não se cumprir. E aí é um grande problema, né? Porque nós temos exemplos na Bíblia de homens que morreram e que não alcançaram a promessa. Onde, pastor? Vamos lá. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 13, nos diz o seguinte: todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo 14. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Então, há pessoas que às vezes não entendem isso, ministro Sóstenes, e por conta disso cria uma confusão de que, olha, se Deus me prometeu, vai cumprir de todo jeito, eu vou morrer, mas eu não vou morrer enquanto não se cumprir. Quando, na verdade, às vezes a promessa Deus faz a uma pessoa, mas quem acaba usufruindo daquela promessa, às vezes, é os seus descendentes. Não é necessariamente a pessoa, mas os seus descendentes. Então, nós estamos falando de promessas condicionais. Eu queria que o senhor pudesse ler, por favor. Muito bem, pastor. Diferença entre as promessas condicionais e incondicionais. Promessas condicionais são aquelas que o seu cumprimento depende da participação humana e que estão baseadas em determinadas condições ou pré-requisitos estabelecidos por Deus. As promessas condicionais geralmente aparecem na Bíblia com a conjunção se. E aí nós temos um exemplo aí, né, de Êxodo, volta à tela anterior, Êxodo 19:5, né? Que diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ok, então a gente percebe aí, há uma condição. Uma vez alguém disse a mim assim, olha, Deus é fiel em cumprir, e a promessa que Deus faz, Deus cumpre. Ou seja, se Deus prometeu uma pessoa que ia fazer, Deus de fato cumpre, e aquela pessoa alcança aquilo que Deus prometeu. Aí eu disse assim, olha, mas o povo de Israel também recebeu a promessa de ir para Canaã. O povo chegou em Canaã, chegou. Mas aqueles que saíram lá do Egito, todos que saíram do Egito, chegaram? Não. Mas por quê? Por que não chegaram? Deus falhou em suas promessas? Não. A questão de chegar em Canaã era uma questão condicional ao povo. Se o povo, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e veja que o escritor aos Hebreus, ele vai destacar no capítulo 3 de Hebreus, que aquele povo não entrou por conta da sua incredulidade e desobediência. Então, o povo de Israel, capítulo 3 do livro de Hebreus, é a maior prova disso. O povo de Israel é a maior prova, irmão Tiago, de que há promessas condicionais. Deus, de fato, cumpriu com sua promessa, cumpriu. Entraram em Canaã, mas quem entrou em Canaã? Uma geração que nasceu no deserto,
uma geração que não murmurou contra Deus, e Josué e Caleb. Perfeito, pastor. A questão das promessas condicionais está bem clara, né, à luz do ensinamento das Sagradas Escrituras, porque elas dependem não somente da obediência, mas também de circunstâncias, né? E, claro, o contexto vai determinar quais são as condições impostas por Deus para dizer se determinada pessoa, determinado grupo, determinada nação vai alcançar essa promessa. Nós temos aqui como alguns exemplos de promessas condicionais, né, como esse que o senhor já citou, além do texto de Êxodo, temos também Deuteronômio capítulo 28, versículos de número 1 e 2, é o texto que contém várias promessas para o povo de Israel, e aqui nós entendemos claramente, de forma bem objetiva e precisa, o ensinamento das promessas condicionais sendo apresentados por Deus àquela nação que estava caminhando e já estava se acercando da terra prometida. Diz assim a palavra de Deus: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvides a voz do Senhor teu Deus. Foi apresentada a conjunção se, mas também aqui, os professores da língua portuguesa me permitam, mas aqui há uma condição também, no versículo 2, quando diz assim: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Isso implica dizer que há uma necessidade de se dar ouvidos à voz de Deus para que se tenha acesso a determinadas bênçãos. Em contrapartida, no mesmo texto, nós encontramos aqui, no mesmo capítulo, no versículo 15, uma promessa em contraposição. Porque da mesma forma como o povo obedecesse, eles teriam acesso à promessa. Se eles fossem desobedientes, eles seriam privados dela. É o que diz a palavra de Deus. Versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Quer dizer, existem promessas que dependem cabalmente da obediência dos seus portadores. Então é necessário que a gente não faça o uso indiscriminado da palavra de Deus para se valer, né, e fazer tudo que a gente quer, porque sobre o pretexto de que temos promessas da parte do Senhor. Eu percebi agora, irmão Jonas, que nós começamos com promessas condicionais, assim, por uma questão lógica, que é o comum nosso, embora que o autor da lição tenha começado com promessas incondicionais. Então nós começamos pelo subtópico 2. Agora vamos para o subtópico 1. Próxima tela, por favor. Promessas incondicionais. Essa aí, de fato. Essa aí, estando preparado, não estando preparado, chove canivete, como diz aí os irmãos, né? Chove canivete, tem terremoto, mas Deus cumpre com a sua palavra. E aí são as promessas incondicionais. Promessas incondicionais. As promessas incondicionais são aquelas que independem da participação humana, ou seja, que dependem unicamente da soberania de Deus para a sua realização. Temos alguns exemplos que podem ser referenciados no texto bíblico que aparece logo abaixo. A promessa do arrebatamento da igreja, primeiro livro de Tessalonicenses 4, verso 17, Hebreus capítulo 9, versículo 28, mostra claramente que a igreja de Cristo será arrebatada independentemente se uma pessoa que está nela decide sair. A outra promessa, a promessa da ressurreição dos mortos, muito bem fundamentada no primeiro livro de Coríntios, capítulo 15. Não dá nem para dizer um versículo assim específico, porque é bom para o professor ler todo o capítulo 15, está ali claro, definido, que irá acontecer a ressurreição dos mortos. E ainda temos
na primeira epístola a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que é justamente um versículo anterior ao que nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, que mostra a ressurreição dos mortos. E uma promessa também, que incondicional, é a promessa da vida eterna. Um versículo tão conhecido que é João capítulo 3, versículo 16, primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 25, mostram pelo menos 3 promessas incondicionais. Ou seja, elas irão acontecer, independe da participação humana, independe. Se a pessoa está dentro da igreja, diz assim, resolve sair, resolve abandonar a fé, vai ser uma apostasia, mas a igreja não vai deixar de ir para o céu por causa disso. Então, vamos pegar um exemplo, ler um versículo bíblico, já que a gente só fez citar as referências. Falta a leitura de um versículo, Hebreus capítulo 9, versículo 28, para fundamentar bem essa questão da incondicionalidade das promessas de Deus. Cristo aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. É algo claro e definido. Pastor, eu gostaria de trazer uma contribuição dentro dessa reflexão que nós estamos fazendo sobre as promessas de Deus, né? Os tipos de promessas, sobre essa promessa incondicional e condicional. Logo no início, no primeiro bloco, foi se referido aqui que a promessa de Deus está relacionada diretamente com o seu caráter, com a sua natureza. E aí é importante que cada professor em sala de aula pense justamente na natureza de Deus, percebendo como ela se manifesta. E uma das manifestações é conhecer a soberania de Deus. O Salmo de número 135 e o verso de número 6 nos traz uma clareza sobre isso, dizendo o seguinte: tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus, na terra, nos mares e em todos os abismos. O que nos mostra isso aqui? Que quando Deus quer, Deus faz. Então, se Ele promete, Ele é capaz de fazer. Então, esta incondicionalidade das promessas de Deus, ela está justamente dentro desta realidade, que Deus, Ele planeja realizar e não há ninguém que possa impedir. Ele mesmo diz, não é? Operando eu, quem impedirá? E aí, esta incondicionalidade está disposta desta maneira, que Ele quer, Ele faz, Ele vai arrebatar a igreja, independentemente do que as pessoas pensem, que desejem ou não. Quem quiser marcar data, quem quiser desmarcar data, quem quiser fazer o seu prognóstico, Deus tem o tempo certo para realizar aquilo que Ele prometeu. Eu acredito que seria interessante que o professor, em sala de aula, enfatizasse esta soberania de Deus, vendo a natureza de Deus, que Ele é Deus e o que Ele promete, Ele cumpre porque Ele é Senhor. E interessante que eu lembrei que existem às vezes alguns jargões, né, que são repetidos por pessoas sem uma reflexão profunda com relação a essa fidelidade de Deus e o propósito de Deus em realizar todas as suas promessas, sejam elas condicionais ou incondicionais. Há pessoas que às vezes dizem assim: olha, querendo Satanás ou não, que Satanás queira ou não, Deus vai cumprir. Primeiro que Satanás nunca vai querer cumprimento de nada. Satanás é o opositor da igreja. Opositor da igreja. O único inimigo que Satanás tem aqui nesta terra chama-se igreja. Satanás não teme homem nenhum, não teme país nenhum, não teme força militar nenhuma, inteligência militar nenhuma, só teme uma só instituição que existe aqui na terra. E essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, não é, irmão Tiago? Perfeito, pastor. Está escrito no livro de Jó, o escritor sagrado disse: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Isso demonstra a infalibilidade das promessas de Deus, e a sua infalibilidade está relacionada ao seu caráter, como o ministro já trouxe, não é? Porque Deus não mente, Deus não falha, Ele é fiel, é o que a Bíblia nos apresenta. Ele nos traz garantias da sua fidelidade, da sua soberania, e mais do que isso, Ele nos traz a certeza de que tudo aquilo que Ele quer, conforme a título de promessa, Ele vai realizar. Está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, segunda carta do apóstolo Paulo, corroborando ainda com esse pensamento, capítulo 1, versículo de número 20, diz a palavra de Deus: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém,
para a glória de Deus por nós. Aqui já corroborando com o próximo subtópico a respeito dos propósitos de Deus. As promessas de Deus são infalíveis, sejam elas condicionais ou incondicionais. Evidentemente, as promessas incondicionais, elas dependem exclusivamente de Deus e, querendo o diabo ou não, ele não tem como frustrar os planos de Deus, porque está escrito: por ele vêm as promessas, dele é o amém e é para a glória de Deus por nós. Então, isso é bem interessante que seja colocado, porque, irmãos, todas as promessas de Deus, nós já falamos aqui, é um ato de graça de Deus. Deus não tem obrigação, ou não tinha nem obrigação, de salvar um homem, de enviar seu filho, um ato voluntário do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos, por mais que vivamos uma vida de santidade, mas esta em nunca respaldará uma obrigação divina em cumprir determinadas promessas em nossas vidas. A gente sabe que nas promessas que são condicionais, são promessas em que requer um contexto de obediência. Porque, irmão Jonas, há pessoas que às vezes, olha, Deus me fez promessa, mas andam dissolutamente da forma que querem, porque diz, não, Deus não é fiel. Se Deus é fiel, Deus vai cumprir com a sua promessa. E aí, o perigo maior dessa ideia de incondicionalidade da promessa de Deus, há promessas que são condicionais, é justamente aplicar isso ao campo da soteriologia. Por exemplo, eu lembro que na época que eu era jovem, ainda sou, né? Sou um jovem mais rodado, né? Somos jovens. Somos jovens. Eu lembro que saí para a evangelização e, de repente, estava com um grupo ali de evangelização, aí uma irmã, depois eu soube que uma irmã foi evangelizar uma determinada pessoa, aí quando chegou na metade do caminho, aí voltou. Aí essa irmã disse a um irmão que depois compartilhou comigo, disse que quando foi evangelizar aquele rapaz, Deus tinha falado ao coração dela de que não evangelizasse porque ele era filho da perdição. Porque Deus tem os filhos da salvação e Deus tem os filhos da perdição. Aí eu disse ao irmão, olha, isso é predestinação calvinista. Isso não tem fundamentação alguma, até porque Paulo, quando fala aos Efésios, vamos ver aqui, eu já faço a pergunta ao senhor, viu? Estou dando só o contexto para a pergunta. Paulo aos Efésios, capítulo 2, veja o que Paulo nos diz. Capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí, versículo 3, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, observe, aqui a gente está vendo aqui uma transição. Estávamos numa condição e passamos para outra. Por natureza, Paulo diz, nós somos filhos da ira, versículo 3, mas Paulo diz que os filhos da desobediência, versículo 2, os filhos da desobediência que andavam segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua neles, entre eles quem? Entre os filhos da desobediência, Paulo diz, todos nós andamos no passado. Então, olha, há uma transição. Então, essa ideia de que o filho da desobediência foi determinado por Deus para perder a salvação, não há respaldo bíblico algum, porque Paulo diz que isso é uma condição. É uma condição natural, quando nós nascemos estamos debaixo do pecado, mas que, em virtude do oferecimento da salvação e a recepção desta salvação por cada um de nós
nós temos a oportunidade, mediante a graça de Deus, de sair da condição de filhos da desobediência para filhos da promessa. Então, esse determinismo fatalista de que alguns nasceram para o céu e outros para o inferno, e que Deus escolheu a revelia da vontade de qualquer pessoa, isso não tem fundamento nenhum, né, irmão Jonas? De jeito nenhum. O senhor falando, pastor, eu estou lembrando de Romanos, capítulo 11, versículos de número 22 até o versículo 23. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, Romanos, capítulo 11, versículo 21 até o versículo 24. Nos acompanhe nessa leitura, porque isso resolve muitos problemas e se encaixa perfeitamente com aquilo que o pastor está dizendo. Romanos capítulo 11, versículo 21, diz assim um texto: porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. Versículo 23. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxetados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxetar. Versículo 24. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. E o versículo 22, eu acho que é o versículo chave, né? Que diz, principalmente as últimas sentenças: se permanecerem na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Então a possibilidade da queda é real, quando eu falo queda, do afastamento total de Deus, e a possibilidade de se chegar a Deus também ela é real. É claro que a salvação maior, o interesse é Deus quem vai, mas existe a participação humana também, a gente não pode negar isso, pastor. Então falar de filhos da salvação, ele está na droga, ele está no crime, mas ele vem, nem que seja pelo anzol. É assim que a gente escutou muitas vezes, ele vai ter que vir, mas ele não morre sem aceitar Jesus como Salvador. Não é isso que a Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo. Tem outros textos também, eu acredito que dá tempo, pastor, para falar sobre isso, que é no segundo livro de Timóteo, capítulo 2, e o versículo número 20 e o versículo 21, também mostra claramente. Capítulo 2 da segunda epístola a Timóteo, versículo 20 e 21. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Vamos para o tópico 3 da lição, subtópico 3, aí o propósito das promessas. O autor, no subtópico 3, ele elenca diversos propósitos. Ele nos diz o seguinte: ao longo da Bíblia percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Gênesis 1, 27 e 30, 2, 16 e 17. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhes mais oportunidade por meio de um justo. Noé, Gênesis 9, 11 a 17. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte da sua aliança com Abraão. Gênesis 12, 1 a 3, 19, 5 e 6. Além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas e realizá-las tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Isaías, capítulo 55, versos 11 e 12. Então, esse tópico está bem prático, bem didático. Evangelista Sóstenes, o nosso tempo já foi embora. Que lições o senhor poderia, que conselhos, melhor dizendo, o senhor poderia passar aos professores que estão nos acompanhando no momento que for a fazer a exposição dessa lição? Pastor, eu acredito que a lição, ela nos chama, nos convida a falar das nossas experiências com Deus. Ela nos convida a trazer aplicações do nosso dia a dia. Mas é interessante que cada professor procure ser bíblico
abrindo a palavra de Deus, olhando para a lição, convidando cada aluno para ler uma porção de cada tópico e fazendo assim, isto trará uma edificação. Quantos de nós já passamos por situações que sentimos um momento de dificuldade, de preocupação, será que vai acontecer ou não? Mas quando a gente se lembra das Escrituras, a gente diz, se Deus cumpriu na vida desse ou daquele, também irá cumprir na minha vida. Então, professor, seja bíblico e, por certo, Deus vos abençoará. Bom, Tiago. As promessas de Deus, pastor, são solo que todo cristão passa por ele, desde a sua conversão até a eternidade. Então, ele vai viver das promessas por toda a vida. Então, é importante que cada crente ele possa confiar, esperar e permanecer firme naquilo que Deus tem lhe prometido e, com certeza, ele vai experimentar o melhor de Deus para si e para toda a sua existência, né? Para toda a sua família, para as pessoas que estão cercados a ele. Bom, Jonas. O professor da escola dominical, se ele puder printar a tela lá do primeiro bloco que mostra aqueles 7 princípios que são utilizados para analisar as promessas presentes na Bíblia, será um grande recurso, visando o quê? Visando distinguir as promessas que são condicionais e as promessas que são incondicionais. Então fica a dica para o professor da escola dominical. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de um programa tão maravilhoso, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre esse início de novo trimestre, e durante esse trimestre o Senhor esteja dispensando da sua graça e de sua sabedoria sobre cada um de nós. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pela oportunidade maravilhosa que nos concedes, ó Deus, de poder iniciar mais um trimestre para a glória e louvor do teu nome. Queremos te render graças pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton, teu filho que tu tens usado, Senhor, poderosamente no grande investimento desse trabalho que é a escola dominical. Queremos te apresentar, Senhor, a todos os dirigentes de EBDs, professores, alunos, ó Senhor, e que este trimestre seja marcado, Senhor, por tua presença, por tua glória, ó Senhor, pelos milagres, Senhor, que tu, Senhor, haverá de derramar sobre a tua igreja. Continua estendendo as suas mãos sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Chegamos ao final deste programa. Hoje iniciamos a nova lição do 4º trimestre de 2024 com o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E estudamos a primeira lição com o título As Promessas de Deus. Na próxima semana veremos a segunda lição que fala sobre as promessas de Deus para Israel. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.